Olá, crianças! Estamos na nossa terceira aula de ciências, onde nós estamos abordando o assunto sobre os animais, na terceira unidade, né? Vamos fazer algumas revisões, como é de costume, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 2, que são os animais próximos aos seres humanos. Aí nós temos aí uma criação, né? Nós temos aí o quê? Esse animal aí faz parte da agricultura ou da pecuária? Tentem me responder aí em casa. Estou fazendo uma pergunta e você... É óbvio que eu não vou ouvir, né? Daqui, de onde eu estou, mas você vai responder aí perto do seu responsável, de alguém que está aí perto, juntinho com você. Faz parte da pecuária ou parte da agricultura? Se você falou pecuária, você acertou, porque a pecuária é a criação de animais, né? Nós estamos trabalhando a parte da pecuária, onde nós falamos sobre a criação dos animais. Aí é um boi, né? Ou um touro, que é o marido de quem? Que é o macho da vaca, né? A vaca nos fornece o leite, a carne, o couro, né? E o seu filhote são os bezerros, né? Então nós temos aí um animal representando a criação do boi, né? A criação de bois, que nós chamamos de quê? Vocês conseguem lembrar como se chama a criação de bovinos? É a bovinocultura, né, gente? Então, conteúdo do nosso capítulo 2, animais próximos aos seres humanos. Então, vamos dar continuidade ainda. Vamos para a página 160, onde nós vamos falar sobre essa doutora muito importante no tratamento das pessoas, né? Onde ela passou a usar o quê? Usar os animais, né? No processo de tratamento. A doutora Dulce, é o conteúdo da página 160, a doutora Dulce da Silveira. É uma médica psiquiatra, né? Então, ela era uma multiplicadora de atitudes boas, porque ela, nos seus estudos, ela encontrou uma forma de fazer com que o retorno positivo no tratamento de seus animais, de seus pacientes, fossem mais rápido através da terapia, né, que ela começou a usar os animais. Então, mesmo antes dos estudos científicos na área, a doutora Nice, né, percebeu que seus pacientes psiquiátricos conseguiam criar uma ligação com os seus animais, o que ajudava muito no tratamento. Estudo mostra que o convívio com animais podem trazer benefícios para a saúde, sendo utilizado inclusive em tratamento contra a dor. Então, nós vimos a imagem nas aulas anteriores como os animais são importantes no tratamento com as pessoas, né? Muitos animais são usados em clínicas de crianças, até mesmo na última aula nós falamos tratamento contra o câncer, né? Onde tem um momento em que as crianças elas têm contato com os animais, não é isso? Então, essa é a doutora Nice da Silveira, é uma médica psiquiatra, né? O conteúdo na nossa página 160, ok? Então, vamos falar um pouquinho ainda sobre animais, né? Só que nós vamos falar sobre a utilização dos animais na alimentação humana, né? E também eles sendo usados no arado, ou seja, a força do animal usado para puxar, né? Para preparar a terra, no caso aí o arado, certo? Então, no início do capítulo nós estudamos como aconteceu a aproximação entre o ser humano e os animais.
Com a domesticação e a criação de animais que ofereciam produtos para o consumo humano, o ser humano deixou de ser nômade, ou seja, de não ter moradia fixa, porque o nômade ele não tinha moradia fixa, ele ficava saindo sempre à procura de um lugar, né, de um lugar onde tivesse animais para eles caçarem e frutos para eles colherem. Então ele deixou de ser nômade para ter uma residência fixa, né? A partir daí ele começou a praticar, né, a agricultura, plantar os seus próprios alimentos e a pecuária até a criação dos seus animais. Então a criação de animais trouxe mais vantagem à humanidade, como o uso da lã e do couro, o leite, a carne e até a força para puxar carroças, né? Por muito tempo, durante muitos anos, os animais foram usados também como meios de transporte. E para o arado, né? Ajudar na preparação do plantio da terra, né? Já que eles começaram a plantar os seus próprios alimentos. Esse é um conteúdo da página 165, certo? Então, nós estamos falando dos animais, eles sendo utilizados na alimentação humana. E sobre, gente, o que eu queria perguntar sobre o nosso projeto, sobre o projeto Minhas Economias. Vocês fizeram a atividade proposta na página 164, atividade do dia 30, se eu não me engano, uma segunda-feira, que era para confeccionar um porquinho. Vocês poderiam pesquisar na internet modelos diferentes, mas que você pudesse usar os itens do material de apoio, né, que tem lá para serem usados e acrescentar mais a sua criatividade para nós fazermos uma exposição dos porquinhos de vocês. Lembrando que esse porquinho tem um objetivo, né? Nós chamamos do projeto Minhas Economias, onde vocês vão juntar um pouquinho do que vocês ganham para comprar as coisinhas de vocês, ou um bombom, um picolé, um sorvete, seja lá o que for, e guardar um pouquinho dessas economias para ajudar ao papai e a mamãe na hora que precisar, quando for para fazer a sua matrícula. Foi isso que nós combinamos, principalmente quando eu digo nós combinamos, foi com as crianças que eu falei nas aulas presenciais, sendo que essa aula gravada também eu já comentei sobre esse projeto Minhas Economias, tá certo? Então, nas páginas 162, a partir da 62, nós vamos falar sobre as criações, tá certo? Sobre a avicultura, que é a criação de aves, né? Sobre a bovinocultura, que é a criação dos bois, das vacas. E daqui a pouco nós vamos ver as demais criações, que está dentro do nosso livro e que nós vamos estudar, tá certo? Então, na página 162, vocês vão ler lá na partezinha lá de cima, tá falando mais ou menos assim: atualmente, diversos animais são criados para ser destinado à alimentação dos seres humanos, principalmente as aves, os bovinos, suínos, caprinos e ovinos, certo? Agora nós vamos conhecer um pouco desse grupo e os produtos que eles nos fornecem. Nós temos aqui o peru, que é muito usado na época do Natal, né, da passagem do Ano Novo. Nós temos aqui a dona galinha e nós temos aqui as codornas, que nós temos o boi. Então, das aves que fazem parte da criação das aviculturas, o que é que elas nos fornecem? Nos fornecem a carne e os ovos, né? A bovinocultura já nos fornece o leite, a carne, o couro, né? E alguns derivados do leite, como o iogurte, o queijo, né? Que é feito
com o leite retirado também da vaca e de outros animais que também fornecem o leite. Suinocultura, tá? A criação de quê? Dos suínos, que são os porcos, né? Então, que nos fornece o quê? A carne e a banha. A ovinocultura, nós estamos aqui na página 63, onde falou sobre os suínos, e na página 65, que vai falar sobre a ovinocultura e a caprinocultura, tá certo? Então, a ovinocultura é a criação das ovelhas. Caprinocultura é a criação de quê? Das cabras, certo? Nós já estudamos também, já falamos sobre o que as ovelhas nos fornecem. Vocês conseguem lembrar o que as ovelhas nos fornecem? Além da lã, o que é que ela nos fornece? Ela nos fornece a carne, a pele, né, gente? Nos fornece o leite também, da página 65, tá certo? E as cabras, né? A criação das caprinoculturas, o que é que ela nos fornece? Nos fornece a carne, o leite, a pele também, certo? Então, são criações muito importantes para a nossa alimentação, porque elas nos fornecem tudo isso aí. Então, nós falamos da pecuária, que é a criação dos animais, e vamos falar um pouquinho da agricultura. A agricultura que está relacionada à plantação de alimentos, tá certo? Então, o que vem a ser a agricultura? É a arte de cultivar a terra, né? De preparar a terra. Para quê? Para plantar, né? O conjunto de técnica para o cultivo da técnica, né? É o conjunto de técnicas para o cultivo da terra. O cultivo, plantar, né? Numa terra boa, para a terra ser uma terra produtiva, certo? Na história, surgiu há mais de 10.000 anos com a necessidade, né, que o ser humano teve de caçar. Ele vivia caçando seus alimentos, eles viviam colhendo seus alimentos. Então, a agricultura veio a partir da necessidade que os seres humanos tinham para colher os seus próprios alimentos, certo? Marcou o início de uma era, né? Foi o surgimento dos primeiros aglomerados humanos, né? Grupos de pessoas, permitiu a produção de alimentos, né? Através da agricultura foi permitido a criação de vários alimentos. Então, nós vamos falar um pouquinho da modernização da agricultura intensiva e da agricultura extensiva, tá certo? Então, a moderna foi o surgimento das máquinas e das novas técnicas, certo? Surgiu a atração do animal, foi usado também a força do animal na agricultura, a irrigação, também o controle de praga qualificada e a correção do solo, né? Então, na modernização vieram várias coisas que fez com que a agricultura ainda se tornasse melhor, até porque antes se tinha muito praga, né, na agricultura. Então, a modernização diminuiu também a quantidade de praga existente na agricultura, né? Então, a agricultura intensiva, a alta produtividade, né? Se planta mais, se colhe mais. Rotação de culturas, uso de fertilizantes, mão de obra qualificada e produção para exportação. E a extensiva é uma baixa produtividade, o solo sem descanso, a técnica é rudimentar, né? Ela não foi desenvolvida ainda, e a mão de obra ainda é muito usada, né?
Vamos falar um pouquinho sobre o Sol e os seres vivos, né? A importância do Sol para a nossa saúde, nós seres humanos, para os animais, para as plantas, porque nós sabemos que nós, né, seres vivos, nós pessoas, humanos, nós os animais e as plantas precisam, né, do Sol para sobreviver. Então, a importância do Sol para as plantas e para os seres vivos. Lá na primeira unidade, nós falamos sobre as plantas no primeiro bimestre. Vocês lembram, né? No primeiro semestre, nós falamos muito sobre as plantas, sobre seus processos, tá certo? Então, observem a imagem, tá certo? Observe a imagem, nós estamos vendo criança e animais. E ao lado, o que é que são isso aqui que vocês estão vendo aqui? Os animais e suas sombras, né? As pessoas, suas sombras, os brinquedos, sua sombra. Mas isso só é permitido ver as sombras por conta do quê? Por conta da luz do Sol, né? Então, em dias ensolarados é possível ver o Sol brilhante no céu. Você sabe o que é o Sol? Nessa imagem aqui, né? Nessa imagem, as crianças e os animais, nós estamos observando as crianças e os animais no dia ensolarado no parque, né? E nós conseguimos ver até as sombras, né? Por conta da presença do Sol, nós conseguimos ver a sombra, tanto da criança como dos animais no chão, certo? Então, Sol é uma estrela. Olha só que coisa linda. O Sol é uma estrela? O Sol é uma estrela como todas as outras que vemos no céu durante a noite. A luz do Sol é tão intensa que durante o dia não conseguimos ver os outros astros que estão no céu. Por causa dessa intensa luz solar, só conseguimos avistar esses outros astros quando é noite e o céu fica escuro. Aí nós percebemos a presença dos outros astros, né, no céu. E qual a importância? Olha só o Sol, tá vendo aqui o Sol, a mudança da paisagem. Vocês podem ver com a presença do Sol a mudança e a beleza, né, da paisagem. O que nós percebemos durante o dia, né, as observações que nós podemos perceber durante o dia com a luz do Sol, nós não podemos ver durante a noite. Por quê? Porque a noite é mais escura, então existem alguns detalhes que não ficam possíveis ser observados. Então, o Sol ilumina e aquece o nosso planeta e tudo que está nele, né? Então, o Sol é a principal fonte de luz e calor do nosso planeta. Ele proporciona quantidades adequadas de luz e calor aos seres vivos. Sem o calor do Sol, a Terra seria muito fria e seria quase impossível a existência das formas de vida que conhecemos hoje. O Sol também é muito importante para as plantas. A luz solar faz com que as plantas produzam seu próprio alimento, né? Alimento no processo que nós chamamos de fotossíntese, processo que nós estudamos no primeiro bimestre. Esse processo é quando a planta ela produz o seu próprio alimento. Então, nosso relógio biológico. Relógio biológico? Você já falou de relógio analógico, já falou de relógio digital, mas relógio biológico? O que é relógio biológico? Vamos estudar também um pouquinho sobre o relógio biológico, tá certo? Você sabe que todos temos um relógio biológico? Todos nós temos um relógio biológico. Com a luz do Sol, nos sentimos espertos, né?
Com a luz do sol nós estamos mais ativos, mais elétricos, mais espertos. Esse relógio biológico, ele controla os horários. Deixa eu só me situar aqui, gente, com relação a esse aqui, esse cursorzinho aqui. Esse relógio controla os horários em que algumas ações acontecem naturalmente no nosso corpo, né? No corpo dos seres vivos, no corpo das plantas, no corpo dos animais. Quando não há outros fatores como despertador, o relógio biológico controla, por exemplo, o horário de despertar e o horário de dormir. A luz do sol ajuda o nosso organismo a entender quando é dia e quando é noite, né? Então, durante o dia, a luz solar, ficamos mais acordados e mais ativos. No período noturno, sem a luz do sol, ficamos mais sonolentos e nos preparamos para dormir. Então, resumindo, quando você percebe que está já ficando à noite, você está percebendo que o seu corpo está dizendo assim, para você mesmo, né? Que vai lá relaxando. Se você apagar a luz, você dá logo essa sensação, né? De soninho, né? Você fica menos agitado quando as luzes estão apagadas. Quando o dia está amanhecendo, que está clareando, você fica mais esperto. Como o próprio conteúdo que nós acabamos de falar diz, né? Então, a luz solar está presente durante o dia, mesmo quando o céu está nublado. Esta luz entra pelos nossos olhos, comunica ao nosso corpo que é dia e que nos prepara para as atividades diurnas. Diurna quer dizer durante o dia, né? Atividades são realizadas durante o dia. No escuro, com a ausência da luz, nosso corpo fica sonolento e entendemos que é hora de dormir. No entanto, além da luz do sol, há outros tipos de luz, como a de celulares, televisores, computadores e etc. A luz emitida por esses aparelhos é chamada luz artificial. Então, tudo que não é do sol, tá? A luz solar é uma luz o quê? Natural. Mas a luz do celular, a luz dos computadores, dos televisores são o quê? Luz artificial. Elas não são da natureza, elas foram criadas, né? Então, o nosso relógio biológico percebe a luz artificial e torna difícil ao nosso organismo compreender se é dia ou é noite, né? Para que o organismo entenda que é noite, o ideal é que nosso quarto esteja escuro durante o sono. Já durante o dia é importante ficarmos expostos à luz, com a presença da luz, de preferência com a presença do sol, né? Então, tem uma atividade proposta da ficha, 2 páginas propostas. Das páginas, são as páginas 95 e 96. Então, a avicultura, nós falamos que a avicultura é a criação de quê? De aves. Nós vimos o peru, nós vimos as codornas e vimos também as galinhas, mas nós sabemos que existem outros animais que fazem parte desse grupo, como a avestruz, o pato, né? Então, vamos lá. A avicultura é o nome dado à criação de aves para a alimentação. Além da galinha, outras aves, como peru, codorna e avestruz, são utilizadas. Observe a imagem e escreva o nome que corresponde a cada ave. Então, aqui é o que? Uma avestruz. Aqui é o peru,
aqui é a galinha e aqui é a codorna, certo? Então, vocês vão agora descobrir, né? Pinte a imagem de acordo com a legenda, tem as cores aí no livrinho de vocês, na ficha de vocês, e vocês vão pintar de acordo com as cores indicadas e vão descobrir a receita de um bolo, né? De uma receita de um alimento, no caso é o bolo, feito com ovos, que foi usado um dos alimentos que a galinha, que a ave nos fornece, que é o ovos, né? Então, qual foi o alimento representado na figura? Eu já dei logo a resposta de cá, não tem nem graça, né, gente? Então, o bolo. Na página 96, deixa eu ver se é 96. Na página 96, dando continuidade à atividade de classe, né, que foi proposta para vocês fazerem juntinho comigo, o leite é um alimento consumido no mundo todo. Com ele, diferentes produtos podem ser preparados. De quais animais podemos obter o leite? Nós estudamos, né, na criação dos animais lá, tipo de criações, nós falamos sobre os animais e que cada animal nos forneceu. Então, nós podemos obter o leite da vaca, da cabra, da ovelha, do búfalo, né? Olha só, até o búfalo que a gente não falou, nós conseguimos ver aí que se consegue obter o leite, tá certo? Então, na quarta questão, vocês vão fazer uma leitura, a história da fabricação dos queijos, né? Antes que o homem pudesse ler e escrever, um lendário mercador viajante da Arábia, atravessando uma região seca da Ásia, fez uma pausa para se alimentar. Tinha trazido pouco alimentos, tâmaras secas e dentro um cantil feito de estômago seco de carneiro. Certa quantidade de leite e certa quantidade de leite de cabra. Mas quando ele levou ao lábio o cantil, somente um líquido fino e aquoso escorreu de seu interior. Curioso, o lendário viajante cortou o cantil e viu, para sua surpresa, que o leite tinha se transformado numa coalhada branca, né? O coalhado existente no estômago parcialmente seco do carneiro havia coagulado o leite, e o resultado dessa operação foi o queijo. Isso se passou há milhares de anos e ainda hoje faz com que o queijo seja exatamente do modo semelhante, coagulando o leite com coalhada, oriundo do estômago de bezerro. Então, de que é feito o queijo? De leite. Aí vocês estão vendo, né, descoberta as origens lá do passado, que com o passar do tempo só ganhou o quê? Só ganhou técnicas novas, tecnologias, né, que foram melhorando para aumentar a produção, não é isso? Além do queijo de cabra, existem outros queijos? Se a resposta for sim, cite pelo menos um diferente daquele citado no texto. Então, sim, existe queijos feitos de leite de vaca, de búfalo e de ovelha, que foi o que nós citamos na terceira questão, certo? Vocês estão acompanhando aí bem direitinho. Agora nós vamos fazer uma correção, mas para fazer a correção, na página 91, vocês teriam que fazer uma leitura que começava na página 91, milhões de gatos, né? E terminava na página 92, certo? É a leitura, milhões de gatos, né? Vocês teriam que ler para poder responder a página, os itens A e B, ok? Então, você
acha que se o gatinho que sobreviveu tivesse gritado que era o mais belo, assim que fez os outros gatos, o final da história seria o mesmo? Se você leu a história, você viu que não, né? Ele teria sido comido, assim como os outros gatos foram, né? Então o gato não respondeu que ele não foi nem bobo, porque ele viu na certa que os outros tinham sido, toda a vida que ele dizia que ele era mais bonito, iam ser engolidos, então o gato achou melhor por bem se considerar feio, né? E sobreviver no final da história. Após ter adotado o gatinho, o que mudou no lar do homem e da mulher muitos velhos, que eram muitos velhos? Após ter adotado o gatinho, o que mudou no lar do homem e da mulher, né, que eram muitos velhos? Passou a haver o que? Mais felicidade no lar. O gatinho trouxe felicidade, que é isso que acontece nas nossas casas quando nós temos um animal de estimação. Por exemplo, eu tenho uma velhinha aqui, a Lili, que ela tá aqui, eu tô gravando minha aula, ela tá ali toda esticada na cama, parece uma pessoa, sozinha na cama, enquanto eu tô gravando, ela tá toda afogada com ar-condicionado, desculpa, eu não, tô sonhando, com o ventilador ligado, um travesseiro do lado e ela toda esparramada na cama. Falei o nome dela, ela já levantou as orelhas. Então vamos lá, segunda questão. A domesticação de certas espécies de animais possibilitou ao humano primitivo fixar uma residência, né? Um local onde ele ia ficar sem precisar estar mudando, pois não precisava se mudar em busca de alimentos. A agricultura fez com que ele buscasse dentro do que ele plantava alimentos para ele sobreviver. Então, o que é que vocês vão fazer nessa questão? Vão circular a imagem, pelo menos, de 4 animais que fornecem alimentos aos seres vivos. Então, aí vocês puderam encontrar quantos animais? 6 animais, certo? Então, ó, o pato, o galo, a galinha, o porco, o touro e o bode, a cabra, né? Que são da mesma criação. Nós finalizamos mais uma aula de ciência, né? Com uma das imagens que marcou, né, o nosso mês de setembro, que foi a semana que nós trabalhamos, como eu falei nas aulas anteriores, do dia 30 ao dia 5, nós trabalhamos a independência, né? Falando sobre a independência e a importância do 7 de setembro para o Brasil, certo? Brasil independente é um Brasil sem preconceito e sem desigualdade, né? Lutemos por um Brasil melhor. Então, se cada uma fizer a sua parte, aí nós podemos gritar, dar esse grito aí que as crianças deram com as suas espadas de independência, ok? Então aqui fica o meu beijo e até a próxima.